Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia começa a passar mal subitamente, deixando todos à sua volta em pânico. Levada às pressas para o hospital, ela é examinada por Ernesto, que logo reúne a família Alencar para dar uma notícia difícil. O estado de saúde de Bia é grave. Ele explica que ela precisa ser submetida a uma cirurgia de emergência, sem garantia de sucesso. A revelação cai como uma bomba, provocando uma onda de desespero entre Maristela, Juliano e Clarice, que não conseguem conter as lágrimas e o medo do pior. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Alfonso e Teresa finalmente deixam de lado as hesitações e revelam um ao outro a paixão que há tempos vinha sendo reprimida. O amor entre eles floresce de forma intensa e ambos se permitem viver esse novo sentimento, apesar dos obstáculos e julgamentos que possam surgir. Na casa de Jacira, ela pede a Eugênia que fique de olho em Thalia, que anda cada vez mais ousada e provocadora. Jacira desconfia de suas intenções e teme que a moça esteja armando algo perigoso, especialmente em relação a Sérgio. Em uma conversa intensa com Orlando, Zélia finalmente tira um peso das costas. Ela confessa que não é irmã de Clarice, revelando que mentiu para se aproximar da família Alencar com outros interesses. A revelação deixa Orlando chocado e ele exige saber até onde vão as mentiras de Zélia. No hospital, Bia, fragilizada, se abre com Beto. Com lágrimas nos olhos, ela diz que está com medo, que não sabe se vai resistir à cirurgia. Beto segura sua mão com carinho e promete que estará ao lado dela, aconteça o que acontecer. O clima é de tensão e emoção. Enquanto isso, Arlete repreende Zélia por suas atitudes vingativas contra os Alencar. Ela tenta fazê-la refletir sobre os próprios erros e sobre os danos que está causando com sua obsessão por vingança. Em meio ao turbilhão de emoções, Teresa toma uma decisão importante e comunica a todos que está assumindo seu namoro com Alfonso. A notícia surpreende alguns, mas ela se mostra firme, deixando claro que não abrirá mão do amor verdadeiro por convenções sociais ou familiares. No casarão, Thalia continua se insinuando para Sérgio, que tenta manter a compostura, mas se vê cada vez mais pressionado pelas investidas da jovem. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Topete, cansado de depender dos outros, decide que é hora de mudar de vida e anuncia que vai procurar trabalho. A decisão surpreende a todos, mas é recebida com entusiasmo. No hospital, Clarice e Juliano acompanham com o coração apertado o início da cirurgia de Bia. Do lado de fora da sala de operação, os dois permanecem em silêncio, dominados pelo medo e pela angústia de perder alguém tão importante. A tensão é sufocante e a esperança se mistura à incerteza. Clarice vai protagonizar uma das cenas mais impactantes da novela ao mostrar que é capaz de qualquer sacrifício para proteger sua filha, Beatriz. Acusada injustamente de ter roubado o colar Mystique, uma joia valiosa que desapareceu misteriosamente, Beatriz corre o risco de ser condenada por um crime que não cometeu. Desesperada diante da possibilidade de ver a filha atrás das grades, Clarice toma uma atitude extrema. Procura Juliano Alencar, o verdadeiro mentor da armação, e faz uma proposta chocante que pode mudar tudo. A ex-professora de etiqueta, que já sofreu inúmeras humilhações nas mãos de Juliano, engole o orgulho e se dispõe a reatar o relacionamento com ele. Mas impõe uma condição: que Juliano confesse publicamente que o roubo do colar foi uma farsa criada pela própria família Alencar com o objetivo de incriminar Beatriz. Se você assumir o que fez, se confessar que armou contra a minha filha, eu volto a ser sua mulher. Do jeito que você sempre quis, propõe Clarice, com a voz embargada pela dor, mas determinada. O vilão, no entanto, a surpreende. Com frieza, Juliano não hesita nem por um segundo. Ri da proposta, debocha do sofrimento da ex-mulher e a rejeita com desprezo. Você acha mesmo que eu trocaria tudo o que tenho por você? Eu não sou homem de barganhar. E você, Clarice, não tem mais nada que me interesse de verdade, dispara ele, deixando claro que está mais preocupado com o próprio poder e orgulho do que com qualquer chance de redenção. Clarice sai dali arrasada, com o coração em pedaços. A tentativa desesperada de salvar Beatriz falha, e o sentimento de impotência toma conta dela. Mas antes desse confronto, a verdade sobre o colar começa a emergir de maneira inesperada.
Tudo tem início após uma tensa discussão entre Maristela e Basílio. Ao perceber que o colar Mystique havia sumido do cofre da família, Maristela acusa o ex-genro de tê-lo roubado. Basílio, indignado, nega qualquer envolvimento. Mas é nessa troca de acusações que algo surpreendente acontece. Durante o embate, Maristela, em meio a um momento de confusão mental, acaba admitindo que entregou a joia à empregada Coralina, sem se lembrar exatamente das circunstâncias. A revelação, feita sem intenção, liga os pontos de um plano sujo para armar contra Beatriz. Basílio, ao perceber a gravidade do que ouviu, não perde tempo e procura Beatriz, Beto e Clarice para contar tudo. O grupo, perplexo, começa a juntar as peças e entende que tudo foi uma armação bem arquitetada por Maristela, Juliano e Glorinha para destruir a reputação de Beatriz. Clarice, revoltada com a injustiça, decide que não pode esperar mais pela ação da justiça formal e toma a frente, partindo pessoalmente para o confronto com Juliano, tentando arrancar dele a confissão que poderia libertar sua filha. Mas ao ser rejeitada, percebe que está diante de um homem que não tem escrúpulos nem limites. Ainda assim, a coragem de Clarice escancara sua força como mãe e como mulher, disposta a enfrentar qualquer sacrifício para proteger quem ama. Mesmo sem a confissão de Juliano, a verdade começa a se espalhar e ganhar força. A reviravolta está cada vez mais próxima, e a máscara dos Alencar começa a cair. Clarice, ainda abalada, sabe que não pode desistir. Seu amor por Beatriz é maior do que qualquer humilhação. E embora o caminho para a justiça ainda seja tortuoso, ela está mais determinada do que nunca a provar a inocência da filha. Nem que para isso tenha que enfrentar os inimigos mais poderosos e cruéis de sua vida. Visivelmente pressionado pela complexidade do caso, olha fixamente para Clarice e exige que ela revele, de uma vez por todas, sua verdadeira identidade. Diante dos olhares atentos dos presentes, Clarice respira fundo, hesitante. Por meses, ela viveu sob outra identidade escondida atrás de segredos e mentiras. Agora não há mais como fugir. O pedido do delegado não é apenas uma formalidade, é o início de um desfecho aguardado por todos. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Topete e Orlando protagonizam um desentendimento acalorado. Os dois, que já vinham acumulando atritos por divergências pessoais e profissionais, finalmente explodem em uma discussão pública. Gritos são trocados, acusações lançadas, e a tensão entre eles atinge um novo patamar. Orlando, irritado, se afasta ameaçando romper de vez qualquer laço com Topete, que fica furioso com a afronta. Em meio a essa confusão, Juliano, tomado por uma fúria cega, perde o controle e parte para cima de Beto. A agressão é rápida e violenta. O motivo? Um misto de ciúmes, rancor e frustrações mal resolvidas. Beto tenta se defender, mas acaba ferido. A situação gera comoção entre os que presenciam a cena e rapidamente a notícia se espalha. Na delegacia, Arlete presta um depoimento crucial. Ela fala abertamente sobre Valéria, revelando detalhes até então desconhecidos das autoridades. Suas palavras lançam uma nova luz sobre os eventos que antecederam o desaparecimento da jovem, apontando inconsistências na versão de alguns envolvidos. Arlete, com firmeza, deixa claro que há muito mais por trás da história do que aparenta. Paralelamente, Basílio decide retomar sua busca pelo misterioso colar Mystique, objeto de desejo e discórdia entre tantos. Determinado, ele segue pistas que podem levá-lo até a valiosa joia, certo de que sua descoberta será a chave para desvendar os mistérios que cercam o caso Valéria. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Eugênia, revirando alguns documentos antigos, faz uma descoberta surpreendente. Ela encontra o documento de identidade original de Clarice. A revelação reforça as suspeitas da polícia e pode ser a peça que faltava para esclarecer toda a verdade sobre quem ela realmente é. No núcleo familiar, Thalia aproveita a fragilidade emocional de Jacira para provocá-la. Com palavras afiadas e insinuações cruéis, ela deixa a rival à beira de um colapso. Jacira tenta manter a compostura, mas a tensão entre elas só cresce. No ambiente de trabalho, Edu começa a cometer erros graves. Distraído, inseguro e claramente abalado pelos últimos acontecimentos, ele passa a ser observado com desconfiança por seus superiores. Por fim, Juliano comparece à delegacia para prestar depoimento sobre a morte de Valéria. Diante do delegado, ele faz uma acusação bombástica,
afirma que Clarice é a responsável pelo assassinato. A denúncia choca a todos e muda completamente o rumo da investigação. Clarice, agora oficialmente acusada, se vê diante de um abismo e de um passado que ela não poderá mais negar. O passado de Marlene vem à tona em um dos momentos mais explosivos da trama. Depois de muito tempo afastada dos holofotes, ela retorna determinada a acertar as contas com quem a feriu. E seu alvo principal tem nome e sobrenome: Juliano Alencar. Em uma virada surpreendente, Marlene decide falar tudo o que sabe sobre os bastidores da perfumaria carioca e os segredos sujos que envolvem a origem de um dos seus produtos mais icônicos. Tudo começa quando Zélia, com seus próprios interesses escusos, revela a Beto e Beatriz que há uma denúncia antiga envolvendo Marlene, Juliano e um roubo de propriedade intelectual dentro da empresa da família Alencar. A motivação de Zélia está longe de ser altruísta. Ela pretende usar essa bomba para enfraquecer os rivais, ganhar vantagem nos processos movidos por Clarice e Beatriz, e quem sabe até tomar o controle da perfumaria carioca para si. Intrigado com a revelação e farejando uma boa história, Beto decide procurar pessoalmente Marlene. A princípio, ela hesita. Ainda sente vergonha pelo que passou e medo das represálias. Mas, ao perceber que não está sozinha e que há outras pessoas sendo prejudicadas pelas ações de Juliano, ela muda de ideia. Com os olhos marejados e a voz embargada, Marlene aceita dar uma entrevista exclusiva para Beto, uma entrevista que promete estremecer os pilares da poderosa família Alencar. Na conversa, Marlene abre o coração. Ela revela que foi manipulada por Juliano no início da carreira, quando ainda era uma jovem promissora nos laboratórios da perfumaria. Segundo ela, o vilão se aproximou com promessas de reconhecimento, apoio e até uma possível promoção. Em troca, Marlene cedeu a fórmula de um sabonete revolucionário que ela havia desenvolvido com muito esforço: o Cintilante, um dos maiores sucessos da marca. Ele disse que eu seria promovida, que meu nome estaria entre os grandes. Acreditei. Entreguei tudo. Rascunhos, amostras, anotações técnicas. E o que recebi? Nada. Fui ignorada, descartada, como se nunca tivesse existido, relata Marlene com a voz firme, tentando conter a emoção. Beto, surpreso com o nível da denúncia, confirma todas as informações, cruza os dados e decide publicar a matéria no dia seguinte. A manchete explode como uma bomba. Marlene quebra o silêncio e acusa Juliano Alencar de roubo de fórmula na perfumaria carioca. No mesmo dia, a entrevista se espalha como fogo em palha seca. A notícia corre pelos corredores da empresa, toma conta das redes sociais e atinge diretamente a reputação de Juliano, que entra em surto ao ver seu nome estampado nas manchetes. Furioso, ele vai atrás de Marlene, decidido a confrontá-la. O reencontro entre os dois é carregado de tensão. Juliano tenta intimidá-la, exige explicações e, em um tom ameaçador, cobra que ela revele o nome do jornalista responsável pela matéria. Mas Marlene não se intimida. Pela primeira vez, ela o encara sem medo. Você não tem mais poder sobre mim, Juliano. Tudo o que eu disse é verdade. E se for preciso, conto muito mais. Você me enganou, me usou e agora quer me silenciar? Dispara ela, sem tremer. Juliano percebe que perdeu o controle da situação. Marlene, antes submissa, agora é uma mulher determinada, pronta para jogar luz sobre os podres que ele tanto tentou esconder. E o que é pior, agora ela não está sozinha. Beatriz e Clarice, cada uma por seus motivos, estão sedentas por justiça e podem usar a entrevista como prova em suas ações contra Juliano e a empresa. Nos bastidores, Eugênia e Basílio observam tudo com atenção. O escândalo envolvendo Marlene pode ser o ponto de partida para novas investigações e revelações ainda mais comprometedoras. Para Zélia, a denúncia se torna uma peça estratégica em seu jogo, embora sua motivação esteja longe da ética. A entrevista de Marlene não apenas atinge Juliano em cheio, mas também provoca um abalo sísmico dentro da perfumaria carioca. Os conselheiros da empresa se reúnem às pressas para avaliar os danos à imagem da marca. Investidores começam a questionar a integridade da liderança, e antigos funcionários cogitam vir a público com novas denúncias. Enquanto isso, Clarice, ao ler a matéria, sente que parte do quebra-cabeça finalmente começa a se encaixar. Ela lembra de falas antigas de Juliano, de movimentações suspeitas na empresa e da forma como Marlene foi subitamente afastada sem explicações. Ele fez isso com ela, e tentou fazer comigo também. Desabafa, olhando para Beatriz, que segura firme sua mão.
A guerra por justiça está apenas começando, mas agora, com Marlene do lado da verdade, Juliano pode estar diante do início de sua ruína. Juliano e Maristela estão acuados diante das acusações de Arlete. Em uma conversa tensa e cheia de provocações, eles tentam manter a pose e se defender das insinuações sobre suas ligações com os recentes escândalos envolvendo a perfumaria carioca. Arlete, no entanto, não se intimida e os pressiona com firmeza, deixando claro que está disposta a ir até o fim para desmascará-los. Enquanto isso, Topete não consegue mais conter sua inquietação e confronta Orlando sobre o envolvimento misterioso dele com Ana Maria. A conversa rapidamente se transforma em um embate acalorado, com acusações e mágoas vindo à tona. Topete exige respostas, mas Orlando se esquiva, alegando que tudo não passa de um mal-entendido. Maristela, ainda abalada pelo confronto com Arlete, sofre um novo golpe. Ao abrir sua caixa de joias, percebe que muitas peças sumiram. Desesperada, ela chama um segurança e começa a investigar o roubo, desconfiando até mesmo de pessoas próximas. A tensão cresce quando ela percebe que o sumiço das joias pode ter ligação com a crise na empresa e com os segredos que ela e Juliano tentam esconder. Em outro núcleo, Edu finalmente toma coragem e revela a Guto que está levando uma vida dupla. Além do trabalho que todos conhecem, ele assumiu um segundo emprego para pagar dívidas e ajudar a família. Guto fica comovido e promete ajudá-lo, sem imaginar que isso acabará aproximando ainda mais os dois. Bia, por sua vez, observa de longe uma conversa entre Clarice e Arlete e fica intrigada com a presença da jornalista. Sentindo que há algo de errado, ela começa a investigar por conta própria, desconfiando que Arlete possa estar manipulando Clarice ou envolvida em algo maior do que aparenta. Em meio a esse turbilhão, Orlando e Ana Maria voltam a discutir, e mais uma vez Topete se vê no meio da confusão. Ele interrompe o bate-boca, tentando acalmar os ânimos, mas percebe que há sentimentos mal resolvidos entre os dois, o que o deixa ainda mais desconfortável com toda a situação. Thalia, sempre enigmática, faz uma revelação bombástica a Beatriz. Alfredo e Alfonso são, na verdade, irmãos gêmeos. A notícia pega todos de surpresa e lança uma nova camada de mistério sobre o passado da família. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beto, usando um pseudônimo, publica uma reportagem explosiva denunciando uma grave falcatrua dentro da perfumaria carioca. A matéria repercute nas redes sociais e nos noticiários, causando ainda mais pressão sobre Juliano e Maristela, que veem sua reputação desmoronar. E por fim, Clarice comparece à delegacia para prestar depoimento sobre a morte de Valéria. Em clima de suspense, ela revela informações decisivas que podem mudar o rumo das investigações e abalar ainda mais os alicerces da poderosa família Alencar. Thalia Taturana. A mulher, de aparência altiva e olhar penetrante, desembarca de surpresa no Rio de Janeiro, trazendo consigo muito mais do que bagagem física. Ela carrega um passado sombrio e intenções perigosas. Tudo começa quando Jacira, sempre disposta a proteger a filha Teresa do relacionamento com Alfonso, decide apelar para um trunfo inusitado, convidar a mãe do rapaz para fazer pressão sobre o romance. Ela acredita que Thalia, sendo uma mulher rígida e cheia de preconceitos, poderá atrapalhar o namoro. No entanto, Jacira mal imagina o que está prestes a desencadear. Desde o primeiro instante, Thalia deixa claro que não está ali para fazer amigos. Com um ar arrogante e provocador, ela começa a criar confusão dentro da casa de Jacira. Sem o menor pudor, dá em cima de Sérgio, o marido da anfitriã, provocando olhares de reprovação e um clima tenso no ambiente. Mas essa é apenas a superfície. Durante um jantar informal, Thalia solta uma bomba que deixa todos atônitos. Ela não é apenas mãe de Alfonso, mas também de Alfredo, o rapaz misterioso que conquistou a simpatia de muitos com seu jeito sincero e discreto. A revelação de que os dois são irmãos gêmeos separados ainda bebês gera um choque na família. Alfredo fica paralisado por alguns segundos, mas, aos poucos, se emociona com a possibilidade de reencontrar uma parte da história que lhe foi arrancada sem explicações. No entanto, por trás do reencontro comovente e da figura materna aparentemente arrependida, Thalia esconde intenções perversas. Ela está convencida de que Teresa representa uma ameaça ao futuro de Alfonso e decide que precisa tirá-la do caminho a qualquer custo. Seu plano é simples e letal. Durante um almoço com a família, ela leva um frasco de pimenta doce.
um tempero exótico que, na verdade, contém uma substância tóxica de efeitos imediatos. Contudo, Eugênia, sempre atenta aos detalhes, percebe algo estranho no frasco que começa a soltar uma fumaça suspeita assim que é retirado da bolsa. Desconfiada, ela troca rapidamente o conteúdo por um chá preparado com um tranquilizante leve, imaginando que, ao menos, neutralizará qualquer malícia que Thalia esteja planejando. O plano tem um efeito inesperado. Sem saber da troca, Thalia consome o chá que preparou para envenenar Teresa e, pouco tempo depois, desmaia à mesa. O susto toma conta da casa, mas Eugênia age rápido e impede que o pânico se espalhe. Quando Thalia recobra a consciência, está sob o efeito do tranquilizante. E é nesse estado de inconsciência parcial que começa a falar demais. Entre palavras desconexas e risadas perturbadoras, Thalia faz uma confissão chocante. Admite que foi a responsável pela morte das 3 noivas anteriores de Alfonso, todas vítimas de sua obsessão doentia em proteger o filho de mulheres que ela considerava indignas. Em seguida, revela sem remorso que planejava matar Teresa da mesma forma. A revelação cai como uma bomba no ambiente. Diante de tantos testemunhos e da confissão inesperada, não há mais dúvidas. A polícia é acionada imediatamente e Thalia é presa ainda na casa de Jacira, algemada e sob o olhar estarrecido de todos. Teresa, abalada, é amparada por Alfonso, que mesmo envergonhado pelas ações da mãe, se mantém firme ao lado da amada. O episódio deixa marcas profundas em todos os envolvidos. Jacira, que inicialmente achava estar apenas causando um mal-estar passageiro, se vê culpada por ter colocado a filha em risco. Alfredo, agora oficialmente irmão de Alfonso, tenta entender os segredos do passado. E Alfonso, dividido entre o alívio de ter Teresa viva e o peso das revelações sobre a mãe, se pergunta o que mais ainda pode vir à tona. Mas uma coisa é certa, com Thalia Taturana, garota do momento ganhou uma vilã para ninguém esquecer, e seus desdobramentos ainda prometem incendiar muitos capítulos pela frente. Clarice e Beatriz decidem abrir o jogo com Arlete. Reunidas na casa da estilista, elas contam toda a verdade sobre Valéria, a mulher que anos atrás foi dada como morta, e a surpreendente história por trás da origem de Beatriz. Arlete, abalada, ouve cada detalhe. Desde o envolvimento sombrio de Maristela e Juliano, até o sofrimento de Valéria, que passou anos escondida, acreditando que jamais poderia reencontrar a filha. Beatriz, emocionada, segura a mão de Clarice ao revelar que Valéria, sua mãe biológica, sobreviveu graças à ajuda de Clarice, e que agora ambas querem justiça. Enquanto isso, Jacira observa com desconfiança a aproximação de Thalia, a nova funcionária da perfumaria carioca. A moça, de aparência doce e postura impecável, desperta a intuição de Jacira, que sente que há algo errado. Ela comenta suas suspeitas com Arlete, temendo que Thalia seja uma espiã infiltrada, talvez a mando dos próprios Alencar ou de algum outro inimigo em potencial. Do outro lado da cidade, Beto se reúne com Fred e propõe uma estratégia ousada: desgastar publicamente a imagem da família Alencar por meio de matérias escandalosas e denúncias em colunas de fofoca. Vamos expor tudo, desde o golpe contra Valéria até os desvios na perfumaria carioca. A opinião pública precisa saber quem eles realmente são, afirma Beto, decidido a usar a imprensa como arma nessa guerra. Enquanto isso, Zélia, cada vez mais impaciente, pressiona Basílio a tomar uma decisão definitiva. Cansada da ambiguidade do rapaz, ela o confronta em seu apartamento. Ou você está do nosso lado ou será engolido por eles, diz, incisiva. Basílio, acuado, tenta ganhar tempo, mas sabe que está chegando a hora de mostrar de que lado realmente está. No hospital, Ana Maria faz uma visita afetuosa a Topete, que se recupera de um acidente misterioso. Em meio à conversa, os dois relembram momentos antigos e Ana Maria aproveita para colher informações, desconfiando de que o que aconteceu com Topete não foi obra do acaso. Ela promete ajudá-lo a descobrir a verdade. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Mesmo envolto em dilemas e pressões, Basílio estrela o novo comercial da perfumaria carioca, promovendo o mais recente lançamento da empresa.
O vídeo, veiculado em horário nobre, mostra um Basílio carismático e sedutor, contrastando com os bastidores turbulentos da marca. Determinada a não deixar a verdade ser enterrada, Arlete finalmente enfrenta Juliano e Maristela. Em um jantar tenso, ela os encara e pergunta sem rodeios: "O que vocês fizeram com Valéria?" O silêncio que se segue é ensurdecedor. A máscara dos vilões começa a ruir, e o passado, por tanto tempo enterrado, ameaça vir à tona com força total. O público será surpreendido por uma reviravolta emocionante envolvendo Topete. O jovem, conhecido por seu jeito impulsivo e imaturo, passará por um momento dramático que marcará profundamente sua trajetória. Após um acidente grave de lambreta, ele enfrentará não apenas a recuperação física, mas também uma revelação que mudará sua vida para sempre. Tudo começa quando Topete, numa de suas atitudes impensadas, se envolve em uma aposta no boliche com os amigos. Confiante demais e sem medir as consequências, ele acaba perdendo uma quantia significativa de dinheiro. Dinheiro que ele não tem. O problema é agravado pelo fato de que seu pai, Orlando, havia recentemente cortado sua mesada como punição por suas péssimas notas na escola. Desesperado para escapar da enrascada e sem coragem de pedir ajuda, Topete decide pegar escondido a lambreta de Guto, um dos amigos mais próximos. A ideia é simples: fugir da situação antes que a confusão fique ainda maior. Mas o plano dá terrivelmente errado. Durante a fuga, Topete se distrai ao ver uma garota caminhando pela calçada e, num instante de desatenção, perde o controle da lambreta. O tombo é feio. Ele cai com força e bate a cabeça no chão, deixando todos ao redor em choque. Ainda tentando bancar o durão, ele se levanta, mas poucos minutos depois desmaia, assustando quem testemunha a cena. Uma ambulância é chamada às pressas e ele é levado inconsciente para o hospital. A situação já era grave, mas o comportamento de Orlando ao ser informado sobre o acidente deixa todos estarrecidos. Frio e distante, ele se mostra mais preocupado com os custos do atendimento médico do que com o estado de saúde do próprio filho. E quem vai pagar essa conta absurda? Questiona, enquanto os demais esperam uma demonstração de preocupação paterna. A atitude insensível revolta Zélia, que, sem papas na língua, confronta o empresário com duras palavras, expondo sua falta de afeto e humanidade. Enquanto Orlando se esquiva da responsabilidade, quem assume o papel de verdadeiro apoio emocional é Ana Maria. Sensível e carinhosa, ela permanece ao lado de Topete durante todo o tempo no hospital. Em uma cena comovente, ela senta ao lado da cama, ajeita os cabelos do menino e tenta acalmá-lo, enquanto ele, frágil e confuso, desabafa. "Parece que eu tô sozinho no mundo. Nem meu pai se importa." Tomada pela emoção e incapaz de continuar guardando o segredo, Ana Maria decide revelar a verdade. Ela é, na verdade, sua irmã. A revelação pega Topete de surpresa, mas também acende uma nova luz em seu olhar. Pela primeira vez, ele sente que não está tão só quanto imaginava. A conexão entre os dois se fortalece instantaneamente, e Ana Maria promete que, dali em diante, ele terá alguém com quem contar de verdade. Com essa virada cheia de emoção, Garota do Momento reforça um de seus temas centrais: os laços de afeto que nascem da empatia, da verdade e da solidariedade, muitas vezes em contraste com os vínculos de sangue que, por si só, nem sempre são sinônimos de amor. Beatriz, Beto e Zélia comemoram juntos após a confirmação da polícia. O cordão de Valéria foi encontrado. Era uma pista fundamental e aguardada com ansiedade. O trio mal consegue conter a emoção. Para eles, aquele objeto representava uma peça-chave em uma história que parecia cada vez mais próxima de se revelar por completo. Do outro lado da cidade, Ronaldo toma uma decisão difícil. Desiste da viagem com Camila. Os motivos não são ditos em voz alta, mas a verdade é que ele não consegue se afastar do Brasil, e principalmente de Bia. Quando a jovem descobre que Ronaldo ficou, seu coração dispara. Vibrante, ela mal consegue esconder a felicidade. É como se o destino estivesse finalmente jogando a seu favor. Enquanto isso,
Na delegacia, Arlete presta um novo depoimento. Ela confirma com firmeza: aquele cordão era, sim, de Valéria. A peça, além de ter grande valor sentimental, agora carrega o peso de um mistério que precisa ser esclarecido. Os investigadores tomam nota, atentos a cada detalhe. Em outra frente, Beto, decidido a não esconder mais nada, resolve contar toda a verdade a Lígia. Em uma conversa franca e dolorosa, ele revela tudo o que sabe sobre Clarice, seus segredos, seu passado, suas dores. Lígia, abalada, tenta assimilar a enxurrada de informações, mas agradece pela sinceridade. O momento é difícil, mas necessário. Enquanto isso, Teresa estende a mão para Alfonso, ajudando-o com a mudança. Os dois dividem momentos de cumplicidade e cuidado. A relação, embora discreta, se fortalece. Na mesma hora, Jacira tem uma grande surpresa ao descobrir que Thalia está no Brasil. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente pressente que algo importante está para acontecer. Já Basílio, ressentido com Maristela por tê-lo deixado passar uma noite na prisão, começa a colocar em prática sua vingança. Suas ações são sutis, mas calculadas, e ele pretende desestabilizá-la pouco a pouco. Maristela, mesmo sem saber o que vem pela frente, sente que o clima ao seu redor está mudando. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Edu, determinado a ajudar financeiramente a família, consegue um segundo emprego. A jornada será árdua, mas ele está disposto a se sacrificar para garantir um futuro melhor. No entanto, nem tudo são boas notícias. Topete sofre um acidente inesperado, deixando todos ao seu redor preocupados com sua recuperação. Na casa de Teresa, a chegada Thalia muda o ambiente. A jovem carrega segredos e feridas, e sua presença promete abalar velhas certezas. E por fim, a polícia dá a Arlete a confirmação que ela mais temia. Valéria está morta. A notícia cai como uma pedra sobre todos os envolvidos, encerrando um ciclo, mas abrindo novas perguntas e dores ainda mais profundas. Clarice finalmente começa a vislumbrar uma nova chance de ser feliz. Depois de anos de sofrimento e manipulação ao lado de Juliano, ela conquista sua liberdade ao oficializar o desquite. A decisão marca o início de uma nova fase em sua vida. Uma fase em que ela pretende deixar o passado para trás e, pela primeira vez em muito tempo, pensar em si mesma. É nesse momento de reconstrução que surge Gregório, seu psiquiatra. O vínculo entre os dois, que inicialmente se estabeleceu de forma profissional, rapidamente evolui para algo mais profundo. Gregório, sensível, atencioso e com um olhar sempre gentil, se encanta não apenas pela beleza de Clarice, mas sobretudo por sua força, sua inteligência e sua sensibilidade artística. Ele se torna um porto seguro para ela, alguém com quem ela pode compartilhar sonhos, medos e esperanças, sem medo de ser julgada. O clima entre os dois é leve e terno. Clarice sente algo que há muito tempo não experimentava. Carinho genuíno. Eles trocam beijos, conversas demoradas, risos e passeios discretos. Gregório a trata com o respeito que Juliano nunca foi capaz de oferecer. E isso, naturalmente, desperta um sentimento novo nela. A esperança de que o amor verdadeiro ainda é possível. Mas enquanto esse romance floresce, o que Clarice não imagina é que Juliano, mesmo afastado, observa tudo com olhos doentios. A obsessão dele por ela nunca cessou. E ao perceber que Clarice está seguindo em frente, ele entra em colapso. Para Juliano, o fim do casamento não representou o fim do controle que acreditava ter sobre ela. Ver Clarice com outro homem, especialmente alguém como Gregório, é o estopim para um surto violento e destrutivo. Em uma das cenas mais intensas da trama, Juliano é visto sozinho em seu apartamento, em prantos. Entre gritos e socos nas paredes,
Ele destrói objetos, rasga fotografias antigas e vocifera acusações de traição, mesmo após o divórcio. A dor que sente não é a do amor perdido, mas do ego ferido, do sentimento de posse frustrado. Ele se recusa a aceitar que perdeu o controle sobre a mulher que por tanto tempo submeteu com mentiras e chantagens emocionais. A partir daí, a perseguição começa. Juliano passa a rondar a pensão onde Clarice mora. Manda flores sem bilhete. Faz ligações silenciosas. Fica horas parado dentro do carro, observando de longe os passos da ex-mulher. Clarice começa a perceber que está sendo vigiada. A princípio tenta ignorar, mas a inquietação cresce. Ela comenta com amigas mais próximas que sente medo, que algo não está certo, que a sombra do passado ainda a assombra. Gregório percebe a tensão crescente e se mostra ainda mais protetor. Ele sugere que ela vá à polícia, mas Clarice, temendo represálias, hesita. Ela só quer viver em paz e tenta, a todo custo, seguir com a vida normalmente. No entanto, a situação foge completamente do controle. Em uma noite qualquer, enquanto Gregório caminha de volta para casa após uma consulta particular, 2 homens encapuzados o abordam em um beco escuro. Sem dizer uma palavra, eles o cercam e iniciam uma sessão de espancamento brutal. Gregório não tem chance de reagir. É jogado no chão e recebe vários golpes, principalmente no rosto e nas costelas. Quando os agressores finalmente vão embora, ele está desacordado, coberto de sangue. A polícia é chamada, e o caso rapidamente levanta suspeitas. Nada foi roubado. O ataque não teve motivação aparente. Clarice, ao saber do ocorrido, fica desesperada. Vai ao hospital às pressas, e ao ver Gregório ferido em uma cama, sente a raiva e a impotência lhe invadirem o peito. Tudo nela grita que aquele ataque não foi aleatório. Ela sabe, no fundo da alma, que Juliano está por trás daquilo. Mesmo machucado, Gregório tenta confortá-la. Ele diz que não se arrepende de nada, que faria tudo de novo, e que não vai se afastar dela por medo. Esse gesto só fortalece ainda mais o vínculo entre os dois. Mas Clarice está cansada de fugir. Apesar do medo, ela decide que não vai se deixar paralisar. Retoma a rotina, mesmo com o coração apertado, e continua a se encontrar com Gregório, agora com mais cautela. O que ela não sabe é que Juliano continua observando de longe cada passo que ela dá. Ele os vê juntos, felizes, e isso o corrói por dentro. O olhar de Juliano é sombrio. Ele murmura frases desconexas, promete a si mesmo que ela vai aprender, que ninguém tira o que é dele. Ele se vê como vítima, distorcendo a realidade a ponto de justificar suas ações violentas como provas de amor. A novela deixa claro que o comportamento de Juliano está longe de ser apenas ciúme. É uma obsessão perigosa e doentia, que ainda trará consequências graves. Clarice, embora determinada a não se deixar vencer, está lidando com um inimigo silencioso, camuflado na aparência de um ex-marido que se recusa a deixá-la viver. Enquanto isso, a investigação sobre o espancamento de Gregório continua. A polícia já tem pistas, e há suspeitas de que os 2 homens que cometeram o crime tenham ligação com Juliano. Talvez até sejam seus capangas habituais. Mas falta a prova definitiva. A pergunta que fica no ar é: até onde Juliano será capaz de ir? Clarice conseguirá encontrar segurança ao lado de Gregório? Ou o passado ainda está por vir com mais força para tentar destruí-la? Ronaldo toma uma decisão difícil e, com o coração dividido, rejeita Bia. O jovem, ainda abalado pelas recentes descobertas, sente-se traído e incapaz de seguir adiante com o relacionamento. Bia, por sua vez, sofre com a frieza de Ronaldo, mas tenta manter a dignidade diante da rejeição. Em outro núcleo, Lígia recebe uma notícia que muda seu humor completamente. Após dias de angústia e dúvidas, ela comemora ao descobrir que não está grávida. O alívio transforma-se, porém, em uma nova preocupação quando exames revelam que ela está entrando na menopausa. Uma revelação que a faz refletir sobre sua vida, seu passado e os próximos passos em sua jornada pessoal.
O clima esquenta ainda mais quando Alfredo, em um momento de distração, acaba sendo vítima de um assalto. Para sua surpresa, é Nelson, o homem com quem já teve tantos desentendimentos no passado, quem o salva. O ato heróico muda a dinâmica entre os dois, reacendendo uma possível reconciliação e dando início a uma aliança inesperada. Comovido pela atitude de Nelson, Alfredo e Guto convencem Anita a oferecer abrigo temporário ao ex-rival, que agora precisa de um lugar seguro para ficar. Em meio a tudo isso, Beto toma coragem e revela a Ronaldo uma verdade que pode mudar o rumo da história. Ele conta tudo o que sabe sobre Bia, incluindo fatos que ela tentou esconder a qualquer custo. A revelação deixa Ronaldo ainda mais confuso, colocando em xeque suas certezas e alimentando o conflito interno sobre o que realmente sente por Bia. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. O dilema cresce quando Ronaldo se vê diante de uma escolha: viajar com Camila, com quem tem construído uma nova relação, ou ficar e enfrentar de vez os sentimentos confusos que ainda nutre por Bia. No momento do embarque, ele hesita ao encarar Bia, que surge de forma inesperada, com um olhar carregado de emoção. Enquanto isso, a polícia, seguindo as orientações de Geraldo, faz uma descoberta importante. No local indicado por ele, os agentes encontram um cordão que pertenceu a Valéria. O achado pode ser a peça que faltava para desvendar um mistério que se arrasta há semanas, reacendendo suspeitas e levando a investigação a um novo patamar. O grande troco de Maristela. Basílio termina semino na rua e vai parar na cadeia, após a armadilha escandalosa. O relacionamento de Maristela e Basílio, que sempre foi marcado por altos e baixos, vai atingir um novo nível de tensão e escândalo nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que parecia ser apenas mais um encontro íntimo do casal vai terminar de forma humilhante e inesperada para o aspirante a galã. Em um plano arquitetado com frieza e precisão, Maristela vai expor o parceiro ao ridículo e ainda o colocar atrás das grades, tudo isso movida por vingança e controle. Desde que os dois iniciaram o romance às escondidas, o mirante da cidade se tornou o refúgio secreto dos encontros tórridos entre eles. Um local afastado, com vista para as luzes da cidade e um clima de aventura que os unia no desejo proibido. Era ali que Basílio sentia que podia ser alguém mais do que o rapaz da periferia tentando vencer na vida. Com Maristela, ele acreditava estar alcançando o topo. Só não imaginava que a queda viria tão rápido quanto a ascensão. Na noite do escândalo, o casal se encontra novamente no carro de Maristela. O ambiente é o mesmo de sempre. Troca de beijos, carícias intensas e mais uma transa apressada dentro do veículo, envoltos pela escuridão do mirante. Tudo parece seguir o habitual, até que, num instante de distração, Maristela propõe algo inusitado. Com um sorriso enigmático, ela pede que Basílio saia do carro por um instante, com a desculpa de que quer dar uma última olhada no céu estrelado ao lado dele. Sem suspeitar de nada, e ainda só de cueca, Basílio obedece, saindo do carro sem imaginar o que estava por vir. Num movimento rápido, Maristela bate a porta do carro e a tranca por dentro. Ele tenta abrir, mas não consegue. Ela dá partida no carro, acena com um olhar perverso e simplesmente vai embora, deixando o rapaz seminu e atônito no meio da rua, cercado pelo frio da noite e sem ter para onde correr. A situação, que já era vexatória, piora quando Maristela pega o celular e, de dentro do carro, liga para a polícia. Com uma voz alarmada e falsa como só ela sabe fazer, denuncia a presença de um tarado exibicionista rondando o mirante. Um homem está completamente fora de si. Está sem roupas, se mostrando no meio da rua, diz ela, disfarçando o riso. O trote é o toque final da armadilha. Quando a viatura chega ao local, os policiais se deparam com Basílio tentando se esconder atrás de um poste, envergonhado, cobrindo o corpo com as mãos. Sem dar espaço para explicações, os agentes o algemam e o levam preso por atentado ao pudor. A cena vira motivo de chacota nas redes sociais, com vídeos circulando de moradores que filmaram o momento da abordagem. A imagem de Basílio, até então cultivada como futura estrela da perfumaria carioca, parece ruir. Na delegacia,
ele passa horas sem conseguir contato com ninguém. Relembra, furioso, cada detalhe da emboscada. Não acredita que foi enganado daquela maneira por quem dizia amá-lo. Ela vai pagar por isso, diz a si mesmo entre os dentes cerrados. Mas, assim como orquestrou o vexame, Maristela também decide controlar o desfecho. Algumas horas depois, ela aparece na delegacia vestida impecavelmente, como se nada tivesse acontecido. Vai direto ao balcão e paga a fiança do rapaz, conseguindo sua liberação com um sorriso sereno. Basílio, ao vê-la, perde o controle e grita na recepção: "Você me fez passar por isso tudo, Maristela? Qual é o seu problema?" Mas ela, fria e estratégica, responde com doçura fingida: "Querido, fiz isso pelo seu bem." A fala deixa todos confusos. Basílio, furioso, exige explicações. E é então que Maristela joga sua cartada final. Em meio ao clima tenso, ela revela que a Perfumaria Carioca, empresa da qual é acionista majoritária, acaba de lançar oficialmente a nova linha de cosméticos masculinos Basílio for Men, e que ele, mesmo após o escândalo, será o rosto da campanha. Sua imagem está por toda parte, fora comerciais de TV, redes sociais, e sabe por quê? Porque o escândalo vende, meu amor, diz ela, quase triunfante. O choque é imediato. Basílio, ainda digerindo tudo, mal acredita. "Você me jogou aos leões para depois me vender como produto?" pergunta. E Maristela, sem perder a compostura, responde: "Eu te dei exatamente o que você sempre quis: fama. Agora o país inteiro sabe quem é você. Vai negar que está feliz com isso?" Apesar da revolta inicial, Basílio não pode deixar de sentir uma pontada de vaidade. Pela primeira vez, seu nome está estampado nas vitrines mais caras da cidade.